Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês fazer esse lindo canguru aí, articulado de madeira descendo a rampa. Tem vários arquivos aí na internet gratuito e eu procurei aí um mais interessante e vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo de como estar baixando este arquivo. Este arquivo ele vem com os desenhos simplificados, vocês têm que estar duplicando os desenhos ou imprimindo outra folha para poder passar o recorte para madeira. Caso você não queira ter esse trabalho, eu tenho o arquivo modificado e cobro só um pequeno valor pelo trabalho que eu tive de fazer a modificação, e também tenho o arquivo para corte a laser também, se alguém tiver interesse. E se não, bora ver aí o passo a passo de como fazer aí os detalhes gratuitos. Então vou mostrar para vocês aqui como baixar o arquivo lá na descrição do vídeo do rapaz. Então vocês vão clicar aqui no link do YouTube, abrir o YouTube, né? Clica no campo de pesquisa, na lupa de pesquisa, e vocês vão digitar esse nome aqui, ó. Esse nome que vocês estão vendo aqui, de Roping Kangaroo. É em inglês, né? Eu não sei pronunciar direito, mas vocês colocam esse nome aí. Ó, agora coloquei aqui. E vocês vão descendo aqui e procurando esse aqui, ó. Vocês vão colocar esse aqui que tem o nome Roping Kangaroo. Então vocês clicam nele. Se inscreve aí no canal do rapaz para dar uma força. E vocês vêm aqui, ó, em mais. Aqui onde tá mais. E aí vocês mais de novo aqui. E aqui tá aqui, ó, Drive, Google. E aqui que tá o arquivo. Clica nele. Já vai ser encaminhado para o Drive. Pronto. Já estamos aqui no Drive. Aí daqui vocês colocam essa opção aqui, ó, baixar, que é para baixar para o celular. Ó, fazendo download concluído. Agora a gente não vai abrir por aqui. Vamos voltar aqui, voltar tudo, né? Fechar tudo aqui. E agora vamos procurar ele aqui, ó, em meus arquivos. Vocês vêm aqui em meus arquivos, aqui, e depois download. Pronto, já tá aqui, ó. Esse que tá o nome aqui, Polar Roping Kangaroo. Vocês clicam nele. Abre com a galeria. Pronto. Aqui vocês podem compartilhar com alguém, para alguém pelo WhatsApp para imprimir, se você não tiver impressora. Ou vocês podem colocar a opção imprimir. Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos. Tem a opção imprimir. E aí na hora de imprimir vocês veem se está assim, do jeito que apareceu aqui para mim, na opção paisagem. Porque se tiver assim, ó, vou clicar aqui nessa setinha, ó, tamanho do papel. Vou clicar aqui onde está essa setinha, ao lado de paisagem. E vou botar retrato para vocês verem como vai ficar. Ó, como ficou. Então assim vai ficar muito pequeno. Já é meio pequeno, né? E se clicar vai ficar mais pequeno ainda. Então vocês deixam na opção, clicar na setinha novamente aqui. Na setinha aqui ao lado de retrato. Colocar paisagem. E vocês vão imprimir assim. Dessa forma. E aí é só imprimir. Então esse é o arquivo que vocês vão imprimir aí. Eu traduzi algumas palavras aqui para vocês entenderem melhor, né? Esse nome aqui, layers, é camada. Então ele usou aí 2 camadas dessa sem orelha e 4 camadas dessa com orelha, e 3 dessa e mais 3 do outro lado, né? Porém, eu não achei necessário. Ele usou aí eu uso madeira com 3 a 4 milímetros de espessura. Eu usei compensado aqui de 4 e deu certo com a metade dessas peças. No caso do corpo, em vez de usar 2, usei uma. Em vez de usar 4, usei só 2.
E nas pernas, em vez de usar 3 e 3, usei 2 e 2. E resultou naquela espessura que vocês viram aí no começo do vídeo, que ficou ótimo. Os furos, para quem já acompanha aí meu canal, vai ficar mais fácil na explicação em que eu sempre faço nos meus vídeos. Onde tem F, vocês fazem o furo que o eixo passe folgado, né? Que no caso eu coloquei aqui para vocês, ó, FF, e aqui nas pernas tudo A. E aqui faz um furo que o eixo passe apertado, né? No caso eu vou usar um palito de churrasco de bambu. Vocês olham a medida do diâmetro do palito que vocês vão usar aí, e aí vocês fazem baseado nessas instruções. A rampa, ele fez uma rampa que é mais inclinada do que aquela rampa que eu usei aí no vídeo do cachorrinho descendo a rampa. Só que eu pesquisei bastante sobre esses brinquedos e a inclinação da rampa, o padrão, é menor. Então eu usei aí da forma que eu fiz, porém da forma que eu fiz, o brinquedo ele fica sem querer descer direito. Mas aí eu corrigi também, fiz essa modificação no brinquedo para ele descer direito e eu vou explicar tudo para vocês aí direitinho. Vocês vão imprimir, recortar desse jeito aqui que tá mesmo, e depois eu vou explicar o que fazer para corrigir, para ele descer na rampa original padrão. Vocês vão precisar imprimir 2 folhas dessa, né? Porque aqui ele não duplicou os desenhos. Então essa daqui, como nós vamos usar uma camada, já tá certo. Aí o da outra folha vocês cancelam. E no caso, essa daqui no caso é 2 partes, então vai ser essa aqui dessa folha e a outra parte da outra folha. E as perninhas do mesmo jeito, vai ser essas duas aqui dessa folha e as outras duas da outra folha que vocês imprimirem. E eu queria explicar para vocês também aqui, antes de fazer o recorte, sobre a rampa, né? Que no caso da forma padrão que eu falei, é assim que faz. À medida que você usar para o pé, você multiplica por 6 e aí vai ser a medida da pista, no caso da rampa, né? Então aqui no meu caso, eu usei um pé com 6 centímetros. Então, aí eu multiplico 6 vezes 6, que é igual a 36. Então a medida da rampa vai ser 36 centímetros. E aí, se vocês quiserem uma rampa maior, é só vocês colocar, por exemplo, 10 centímetros do pé. E aí depois faz 10 vezes 6. Aí o resultado vai ser a medida da rampa. Essa é a forma padrão que eu peguei aí em um site de um rapaz que faz só esses brinquedos aí. Então não vou explicar aqui detalhes, porque quem acompanha meu canal aí já sabe. Quem não for novo aqui, olha, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Eu recorto os desenhos aqui deixando uma margem de 4 a 5 milímetros. Depois colo fita crepe na madeira e depois colo o desenho sobre a fita crepe com cola branca e faço o recorte. Isso aí no caso para quem vai usar a serra tico-tico. No meu caso aqui eu vou cortar na laser, então eu vou cortar aqui e volto para mostrar a vocês. Já estou com todas as partes recortadas aqui. Agora eu vou unir um pé com o outro, fazer 2 pareias, esse com esse, esse com esse. Vou colar. Primeiro eu colo uma lateral com a do meio, que é a sem orelha, e depois que colar eu colo a outra lateral sobre elas. Então eu vou colar aqui essas desse jeito. Já colei aqui as partes e já adiantei aqui, coloquei o palito de churrasco aqui já de uma das partes. E sempre que vocês colar aqui, vocês botam aqui, ó, antes da cola endurecer, que é para deixar ele no esquadro, né? Para ele não ficar troncho. E aqui agora eu vou cortar um pouco sobrando. Cortei aqui o excesso e agora eu vou colar aqui no outro furo. E aí vocês podem fazer desse mesmo jeito que eu falei. Coloca na perna aqui que é melhor. E ver se tá alinhado assim para ficar no esquadro. Vou cortar a sobra aqui também.
Tô cortando sobrando aqui, depois vai precisar cortar mais um pouco. Já vou fazer a base aqui para me cortar logo a sobra, então eu vou botar uma arruela aqui nessa parte de cima. Encaixo aqui no corpo, coloco outra arruela, que é só uma base para mim cortar o excesso aqui. Então aqui eu vou deixar uma folgazinha e vou cortar aqui a sobra, depois eu dou só uma lixada. Pronto, já cortei aqui. Agora eu vou tirar para explicar uma coisa a vocês. Aqui eu colei desse lado tá solto, né? Só desencaixar. Então se vocês colocar aí o pé e esse palito ficar roçando aqui, pegando aqui no corpo, aí vocês dão uma lixadinha aqui para não ficar pegando. Ou se vocês preferirem, vocês podem estar usando aqui, em vez de usar um palito de churrasco, usar um eixo mais fino. Pode ser até um canudinho de cotonete. Faz o furo projetado para ele e aí não vai correr esse risco de ficar pegando aqui. Então já vou corrigir isso aqui, vou dar uma lixadinha aqui só nessa partezinha da barriguinha aqui. Já lixei aqui, ó, com pouca coisa já resolveu, já ficou livre. Aí a partir de agora eu vou dar algumas explicações a vocês aqui para o bom funcionamento do brinquedo. Esse furo, ele tem que sair certinho no ângulo de 90 graus, nem assim, nem assim, nem assim, certinho, né? Quase 100%. E também tem que ser a conta do eixo, para não ficar muita folga. Se ficar muita folga, vai acontecer aquele problema do brinquedinho ficar indo mais para um lado do que para o outro. É isso que faz ele fazer isso. Então tem que ficar o mais justo possível, porém bem livre, né? E também a folga que vocês vão deixar aqui, ó. Tipo quando vocês colocar a arruela e colocar sobre o corpo que for ajustar, a folga que vai ficar aqui também não pode ser muita, né? Porque no caso, às vezes pode até ficar um pouquinho de folga no furo do corpo, mas se não ficar muita folga aqui, o pé não vai ter como balançar, então vai ficar ajustadozinho aqui. Porém tem que ser um ajustado que fique livre. Então não vou colar agora, porque eu vou mostrar para vocês a parte que eu falei que eu ia corrigir para ele ficar descendo normal naquela rampa padrão que é a certa que é usada. Então eu vou deixar só encaixado aqui, ó. Veja se tá livre, tá bem livre. Eu vou até dar uma lixadinha aqui já para não atrapalhar no peso aqui. Vou tirar essa sobra aqui, né? Vendo se já tá com folga, e vou lixar aqui essa sobra. Já lixei aqui, ó. Tem que ficar assim, ó, de forma que se vocês virar assim, ele desça. Se virar para o outro lado, ele desça. Fique livre. Então eu já estou com ele aqui na rampa para fazer os testes. Essa é a rampa que eu falei para vocês, ó, 6 de pé, 6 centímetros de altura de pé. Aí 6 vezes 6, 36 de comprimento. Talvez ele não mostre falha aqui, mas ele sempre falha aqui. Eu fazendo vários testes aqui, vai não vai, ele dava uma paradinha. Ele não parou. Mas aí vocês vão fazer os testes aí. Se ele ficar parando, o que vocês têm que fazer é tirar um pouquinho do rabo. Eu vou explicar para vocês. Ele precisa, do jeito que ele tá aqui, ó, ele precisa de mais peso aqui, um peso suficiente para ele inclinar para frente e esse pezinho aqui ficar no ar. Quando esse pezinho fica no ar, aí ele vai fazer isso aqui que vocês vão ver agora. Ó, aí é isso que faz ele andar. Aí quando não tem peso suficiente para o corpo inclinar para frente, então ele vai e para aqui. Então, se ele está parando e a gente precisa de mais peso aqui na frente e a gente não tem como colocar mais peso aqui na frente, a gente pode tirar aqui de trás, que ficando mais leve aqui,
pesa mais aqui na frente. Então o segredo é vocês tirar um pouquinho do rabo, vai tirando aí, tira 2 milímetros, né? Corta aqui 2 milímetros, depois você dá o acabamento para ficar lisinho de novo. E aí ele vai pesar mais aqui na frente. Mas você só faz isso se por acaso ficar parando. Se não ficar parando, tá tudo legal. Olha, ele parou agora, tá vendo? Ele fica dando umas falhadazinhas de vez em quando. Aí para não acontecer isso, eu vou... Ó, parou de novo. Eu vou mostrar a vocês aqui o outro que eu já corrigi, ó. Esse aqui, ó, veja aqui como é cortada a laser. Aí quando eu cortei aqui ficou a marca da madeira, né? Ó, esse aqui ficou 100%. Ele fica como se fosse mais devagar. Por quê? Porque ele inclina, né? Aí depois volta, inclina e depois volta. Esse aqui, como não inclina muito, aí fica só descendo rapidinho. Então esse aqui, ele tá 100% corrigido. Só fica sempre, a maioria deles fica sempre com esse probleminha de ficar indo mais para um lado do que para o outro. Ó, ele parou agora porque ele ficou atravessado, né? Que era para ele descer assim. Aí como ele ficou um pouco atravessado, ele não desceu até o final. Aí, ó. Então é isso aí. Eu vou tirar um pouquinho desse para ficar corrigido igual a esse outro aqui. Aí, outra coisa que eu esqueci de falar, vocês também tem que, no caso de quem corta a laser, tem que, com o acabamento do laser aqui embaixo nas pernas, fica muito liso. Então é bom dar uma lixadinha aqui com uma lixa meia grossa aqui, ó. Aqui nas mãozinhas também, que é para não ficar liso, que também ficando liso atrapalha o funcionamento do brinquedo. Então é isso aí, como eu falei para vocês no início do vídeo, né? Eu mostrei todos os detalhes aí de como baixar o projeto gratuito. Porém, vocês sabem que esses projetos assim aí vêm com aquela deficiência, você tem que imprimir 2 folhas para poder dar o total de peças, né? Então eu vou dar uma organizada aí no arquivo para ficar tudo numa folha só. Quem quiser adquirir esse arquivo modificado, eu cobro só um pequeno valor aí para compensar eu estar fazendo essas modificações aí. Também vou criar o arquivo a laser, né? Vou criar não, praticamente já criei, já está praticamente pronto. Para quem cortar a laser não precisar fazer isso daqui, tirar essa parte um pouquinho do rabo, né? Eu já vou tirar um pouquinho. Isso aí eu estou fazendo para as pessoas, mostrando desse jeito aí para as pessoas que vão recortar na tico-tico, porque aí é bom, tem que cortar na tico-tico, porque às vezes dá alguma diferença no corte, e aí vocês vão só tirar essa partezinha do rabo, se por acaso for necessário. E tem até a questão, se por acaso alguém for querer fazer sem ser desse jeito aqui com 3 partes, vocês podem fazer tipo assim, faz essa madeira do corpo aqui na madeira de 2, uma peça só, tudo com orelha, né? Sem fazer aquela peça sem orelha, uma peça só. E aqui nas pernas pode até colocar uma de 1,5 cm, né? 2 centímetros no corpo e 1,5 cm nas pernas, uma peça só. Aí vocês, de repente, possa ser que o peso que esteja precisando aqui na frente já seja o que vai ser acrescentado aqui, ó, nessa cava da orelha e nessa cava das mãozinhas aqui na frente. Então talvez nem precise tirar nada da cauda, né? Porém o arquivo que eu vou fazer para corte a laser, eu vou fazer desse jeito, para 3 partes no corpo, né? Deixando as orelhas assim e a cavazinha das mãos assim. Porque quem corta a laser aí já corta certinho na medida, fica melhor. Então, como falei, quem quiser adquirir o arquivo modificado, ele vai estar com as partes tudo embutido no molde para recortar, né? Não precisa ser 2 folhas. E vai estar disponível nesse tamanho aqui. Porém, se alguém quiser também, eu posso ampliar e já entregar o arquivo ampliado. Da forma que vocês quiserem que eu faça, eu posso estar modificando
deixando do jeito que vocês querem. Também vai ter os desenhos, né, do brinquedo no projeto modificado para vocês poderem estar desenhando. E é isso aí, é uma melhorada que eu dei aí. Lembrando que eu não estou cobrando pelo arquivo, eu mostrei para vocês aí onde baixar o arquivo gratuito, expliquei todos os detalhes como vocês fazer, sem custo algum. Porém, eu estou fazendo isso para aquelas pessoas que dizem, eu não quero estar tendo trabalho, né, de estar fazendo isso, então eu quero o modo já prontinho. Então aí vocês entrem em contato, que eu disponibilizo o modo aí por um valor bem acessível. Então é isso aí, um abraço a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.